em relação aos materiais que eu utilizo na aula ao vivo, esses materiais vão ser disponibilizados na aba Atividades, ali no Classroom. Quando tiver material ali, vai aparecer o tópico para vocês. Slides da disciplina de Administração de RH. Aí vai aparecer a slide da aula, por exemplo, 1, 2, 3. Aí na próxima aula vai aparecer a slide da aula 4, 5, 6. Os slides do contrato pedagógico, que a gente vai falar agora, também vão aparecer ali para vocês, tá? Então, vou falar sobre o contrato pedagógico. Ao final, depois a gente posta ali os slides que nós utilizamos aqui. Esse vídeo, né, do contrato pedagógico, esse vídeo ao vivo, tá? Também vou fazer uma gravação desse vídeo para que vocês possam, né, fazer o download do vídeo, enfim, assistir depois, pegar algum detalhe que de repente possa ter passado e vocês queiram rever, tá? Então, também vou gravar. Ele converte depois, enquanto a gente estiver tendo a nossa aula, e aí, né, depois que tiver convertido, eu disponibilizo para vocês, tá? Ele vai aparecer também na barra atividades, vai aparecer o tópico ali, vídeo do contrato pedagógico, apresentação da disciplina. Depois o vídeo das aulas também é gravado, tá? Então, depois do contrato pedagógico, a gente vai ter o conteúdo da aula de hoje. Os slides da aula, como eu falei, vão ser postados. E o vídeo da gravação da aula também será postado para vocês, tá? Então, os materiais de aula vão ter sempre disponível para vocês ali no Classroom, tá? Sobretudo ali na barra atividades, organizado por tópicos, tá? Sendo que no mural, as postagens sempre vão aparecendo em ordem cronológica, né? Como se fosse ali uma timeline, né? Que a gente tem aí em redes sociais, por exemplo, né? Esse é o mural do Classroom, né? Vai aparecendo sempre a primeira postagem, né? A última postagem, e para baixo vai aparecendo as mais antigas, né? E no tópico atividades, aí aparece ali todos os itens, né? Por tópicos organizados ali para vocês, tá? Então vamos começar o nosso contrato pedagógico, relembrando a todos vocês que podem participar a qualquer momento da nossa aula, né, que vai das 19 às 22 horas, aqui no chat, ou habilitando aí o microfone de vocês, fazendo uma pergunta, uma interação, uma dúvida, ao vivo, tá? A qualquer momento. Muito bem. Vamos começar, então, o nosso contrato pedagógico. Todos estão visualizando a tela, tranquilo? Alguém só dá um ok. Sim. Legal. Sim, sim. Ok, legal. É importante confirmar, né, para não ter dúvidas com relação a isso, né? Deixa eu me apresentar, então. Muito embora eu tenha feito aquele vídeo de apresentação lá, né, recomendo que assistam, que façam a apresentação de vocês também, enviem um vídeo, né, se apresentando. Vou falar rapidamente aqui um pouquinho. Eu sou o professor Luciano, eu tenho uma graduação em administração, depois eu fiz uma pós-graduação na área de gestão, no campo da engenharia de produção e serviços, e posteriormente uma outra pós-graduação como docência, né, para poder então dar aula, né, atuar na área da educação, docência no ensino superior, tá? Já compartilhei também com vocês aí com a turma, né? Tenho lá um canal no YouTube que, em geral, né, eu coloco materiais, vídeos, conteúdos lá para as turmas, tá? Tem algumas playlists lá. Tem duas playlists que vão interessar bastante a turma de vocês, que é a turma de Administração de Recursos Humanos, que é a playlist de Departamento Pessoal, entra na parte de cálculos, né? E uma playlist mais recente, que é Administração de Recursos Humanos, com alguns vídeos ali motivacionais ou com alguma dica ali em específico que nós vamos acabar utilizando, né, em alguma atividade, em algum momento durante as nossas aulas, tá? Bom, para todos, mas principalmente para aqueles que estão começando, né, a nosso curso agora, nessa disciplina, né, tem aí sempre alguns alunos que estão iniciando, tem alguns alunos que já estavam em alguma disciplina anterior, né, mas é sempre bom a gente retomar isso no nosso contrato pedagógico. O material da disciplina de vocês está sempre disponível lá no Moodle, né? O endereço do Moodle é ead.qi.edu.br. Tá? Vocês vão selecionar lá, acessando, é claro, o Moodle, né?
vão selecionar lá os cursos técnicos, depois de ter feito o login e senha de vocês, né? Vão acessar lá a disciplina, Administração de Recursos Humanos, e vão se deparar ali, então, com o material, né, da disciplina de vocês, tá? Quais os materiais que estão lá no Moodle? Tá lá a apostila, o guia do aluno, o plano de ensino, e vão ter as atividades avaliativas da N1 e depois a atividade avaliativa final da N2, né? Entre outros materiais complementares, certo? Vamos falar desses detalhes avaliativos aí já já a seguir, tá? Então, ao acessar esse endereço, ead.qi.edu.br, no navegador de internet de vocês, vocês vão encontrar essa tela inicial, né, no Moodle. Primeira coisa a fazer, digitar o usuário de vocês e a senha. Então, a senha que foi cadastrada lá na escola. Clicar em acessar, e aí sim, né, vai aparecer aqui em cima que vocês estão logados, aí vai aparecer o nome de vocês na parte superior direita do navegador. À esquerda, vocês vão ter ali os cursos técnicos. Quem está fazendo administração, clica em administração. Quem está fazendo marketing, no marketing, assim por diante. Tá? E vai aparecer as disciplinas que vocês estão cursando. Né? Quem já fez alguma disciplina anterior também aparece as disciplinas anteriores, né? E vai aparecer a disciplina que vocês estão cursando agora, administração de RH. Então vai ali, clique em administração de RH e vai aparecer todos os materiais para vocês. Tá? Calendário das nossas aulas. Então, nossa disciplina essa é a última disciplina do ano, né? Porque depois a gente entra em recesso escolar, retornamos em fevereiro, né? Então, iniciamos agora, hoje, dia 23/11, e vamos até o dia 21/12. Então, todas as segundas-feiras, até dia 21/12, nós temos os nossos compromissos aqui no Google Meet ao vivo, né? Com a nossa aula ao vivo e com as nossas atividades no Classroom, certo? As atividades no Classroom são posterior, né? Ocorrem após a nossa aula ao vivo. Sempre em relação, a claro, o conteúdo que a gente está vendo. Hoje, nós temos a meta, né? De ver conteúdos relacionados à aula 1, 2 e 3 da apostila. Se vocês forem olhar lá a apostila de vocês, são esses 3 conteúdos para hoje, né? Luana e Graciela conectando. Boa noite, Luana. Boa noite, Graciela. Estão conectando agora. Estamos vendo o nosso contrato pedagógico, né? Quem está conectando agora, recomendo que posteriormente, né, assista na íntegra, né, essa aula do contrato pedagógico que vai ser disponibilizada. Júlio também conectando agora. Boa noite, Júlio. Então, hoje, 23/11, conteúdo da aula 1, 2, 3. Como é que funciona o nosso processo de aula? Então, a gente vai ver, né, aqui ao vivo, conectado no Google Meet, esse conteúdo. A gente faz um intervalinho, né, de 15 minutos entre a parte teórica e as atividades. Após esse intervalo de 15 minutos, nós começamos, então, a realizar as atividades lá no Classroom. Então, a gente permanece ao vivo aqui, né, até as 22 horas, mas após o intervalo, eu começo, então, a propor as atividades ali no Classroom. São atividades que vocês vão fazendo e que vão representar, né, o nosso processo de ensino-aprendizagem naquilo que condiz, né, com a fixação do conteúdo, né, que a gente estiver trabalhando. Tá? Eu considero essa segunda parte da aula, né, a mais importante entre as duas partes, né, porque a primeira parte a gente está vendo conteúdo, é importante, mas na segunda parte vocês vão ter que reafirmar, né, esse conteúdo que a gente viu, vocês vão ter que pesquisar na apostila, rever talvez os slides do conteúdo que a gente acabou de tratar, né, para conseguir dar conta de fazer a atividade, né, encontrar a alternativa correta, né, e fazer o envio dessa atividade. Tá? A quantidade de atividades que a gente vai ter após a parte teórica, né, vai depender do ritmo da turma. Né? Eu sempre me pergunto assim, quantas atividades vão ser, professor? Depende. Né? Eu coloco, por exemplo, uma primeira atividade ali no Classroom,
e vocês vão lá fazer essa atividade. Aí, digamos, agora nós temos 23 conectados. Aí, quando tiver ali, a maioria tiver feito a primeira atividade, uns 18, por ali mais ou menos, eu vou lá e posto a segunda atividade. Aí, nesse intervalo, entre uma atividade e outra, né, até que todos ou a maioria façam, a gente fica aqui sempre ao vivo, né, justamente para atender vocês. Ó, tô com dúvida aqui, né, não compreendi muito bem, e a gente vai conversando, tirando as dúvidas, enquanto a atividade está acontecendo, tá? Até que eu poste uma próxima atividade, e a gente vai nessa sequência até as 22 horas, tá? Então, todas as aulas vão ser assim, né? Então, a primeira aula hoje, a próxima no dia 30, depois a última de conteúdo, né, no dia 7 do 12, inclusive a aula do dia 14 do 12, né, que é a revisão final, a gente vai ver uma revisão, né, de todo o conteúdo, né, também vai ter uma primeira parte com conteúdo de revisão, na segunda parte atividades dessa revisão, preparando vocês para a prova final, que é lá no dia 21 do 12. Tá? Boa noite, Arthur, conectando agora, seja bem-vindo. Bom, um ponto importante aqui do nosso calendário é que, além, né, das aulas e das atividades que a gente vai ter, né, lá no dia 14 do 12, né, a gente vai ter a entrega do nosso trabalho disciplinar. Esse trabalho disciplinar, ele compõe 5 pontos na N1. Né? Vocês sabem que nosso processo avaliativo, né, é a soma das notas da N1 mais a N2 divididos por 2. A média tem que ser 6. Então, o que a gente tem na N1? Né? A gente tem uma das coisas, o nosso trabalho disciplinar. Onde é que está o trabalho disciplinar? Eu coloquei para vocês já programado aqui o trabalho disciplinar na barra atividades. Ele ainda não está aparecendo para vocês, porque eu estava esperando, né, o nosso contrato pedagógico para poder postar essa atividade do trabalho disciplinar para vocês, tá? O trabalho disciplinar, ele é feito, então, no Classroom, na aba Atividades. Vai aparecer para vocês agora, conforme eu estiver postando aqui. Tá? Não é para fazer agora, calma, né? Só para mostrar para vocês o trabalho. Ele vai aparecer para vocês no mural. Então, toda postagem que eu fizer, primeiro vai aparecer lá no mural, e depois vocês podem clicar na barra Atividades e vai aparecer o tópico lá. Trabalho disciplinar, 5 pontos, N1, administração de RH. Tá? Ele vale 5 pontos na N1. Então, a gente sabe que a média é N1 mais N2 divididos por 2. Mas aonde que vem os outros pontos da N1, né, professor? Se 5 pontos é do trabalho, faltam mais 5. Bom, os outros 5 pontos vêm, 4 pontos vêm das nossas atividades avaliativas lá no Moodle. Então, lembra que no início ali a gente mostrou? Acessa o Moodle lá, seu login e senha, vai ter acesso aos materiais da disciplina e vai ter acesso às atividades avaliativas da N1, que são 4. Tá? 4 pontos vêm daquelas atividades avaliativas ali e 5 pontos vêm do trabalho disciplinar que está aqui no Classroom já postado para vocês. Bom, ainda falta um ponto. De onde vem esse um ponto da N1? Da participação, tá? Então, conectou às 19 horas, nossa aula ao vivo, participou da aula até o final, às 22 horas. Fez as atividades propostas no Classroom no dia da aula. Então, participou da aula, tem participação, tem um ponto de participação, fecha os 10 pontos da N1, tá? Na N2, olhando o nosso calendário, lá no dia 21 do 12, acontece a nossa avaliação final. A prova da N2, que vale 9 pontos, e ocorre lá no Moodle também, tá? Então, abaixo das atividades avaliativas da N1, atividade avaliativa 1, 2, 3 e 4, no dia 21, somente no dia 21, vai aparecer a prova final para vocês, tá? Ela vale 9 pontos, são 10 questões objetivas, né, com as suas alternativas lá, como a nossa disciplina, né, ela é composta de teoria e cálculo, né, a gente pode encontrar as duas situações. Depois de pronta a prova, né, vocês vão clicar em enviar, ela já vai atualizar e dar a nota para vocês. Mas é 9 pontos. De onde vem um ponto para completar os 10 pontos da N2? Esse um ponto para completar os 10 pontos da N2, ele vem da participação, da mesma forma como aconteceu na N1, tá? Conectou às 19 horas, ficou conectado até às 22 horas, realizou as atividades no dia da aula, né, que foram propostas ali no Classroom, tem um ponto de participação.
fecha os 10 pontos da N2. Aí 10 pontos na N1, mais 10 pontos na N2, soma, divide por 2 dá 10, né? Então esse é o objetivo, né? Chegar ao final aí com esse aproveitamento máximo, tá? Márcia, claro, Márcia, a qualquer momento vocês podem perguntar, né? No chat ou pelo microfone. Não te interrompendo. Tanto as atividades quanto todos esses trabalhos, a gente pode fazer algumas perguntas, pausar e fazer depois, ou o momento que tu inicia tem que fazer todo ele? As atividades, tá? Cada atividade dessa que eu postar vai ser uma questão, uma pergunta. Ah, é uma. Do conteúdo. E aí eu dou aquele tempo, aquele intervalo, né? Até que a maioria responda, né? E aí nesse meio tempo a gente, tive uma dúvida, né? Não sei como fazer, né? Eu tô com uma dificuldade no cálculo, e a gente conversa e tira as dúvidas, né? Sana as questões, né? As avaliativas também? As avaliativas, elas são feitas lá no Moodle, né? As avaliativas são vocês que fazem, ela vale nota, e a atividade que vale nota, né? A gente não tem consulta, assim, né? Sim. Na aula, né? Mas, conforme tu for fazer a atividade lá, te deparar com alguma questão que tu não compreendeu, né? Na aula seguinte, tu pode trazer a tua questão. Porque tem prazo para fazer, né? Aquelas atividades avaliativas lá no Moodle. Começa numa data, termina numa data futura, com horário para encerrar, né? Então, tu foi lá, olhou a atividade avaliativa 1, tem lá o link para fazer ela, e abaixo tem o arquivo em PDF dessa atividade. Sim. O arquivo em PDF, né, é só para visualizar. Vocês conseguem clicar nele, olhar as questões, quais são as alternativas, podem pesquisar na apostila, pesquisar nos materiais, assistir às aulas gravadas novamente, para buscar ali quais são as alternativas, né, corretas, para só depois, né, clicar no link, marcar as alternativas e enviar as respostas de vocês, né? Então a chance aí de tirar um ponto é muito grande, porque vocês vão consultar, vão rever o material, e né, se tiver na data ainda, né, até a próxima aula, se ficou com alguma dúvida, ainda dá para perguntar ainda, né, na próxima aula, antes de enviar o formulário de vocês. Claro, essa era a minha dúvida, se tinha como... Aproveitando a pergunta da Márcia, vocês têm que olhar no guia do aluno, gente, as datas de realização das atividades avaliativas, tá? Que era uma outra coisa que eu ia trazer, mas já vamos aproveitar agora. Tem data de início e data de fim, tá? Não é até o final da disciplina para fazer aquelas atividades avaliativas, né? Elas têm um período, né? Está programado lá pelo núcleo EAD, né? Então a atividade avaliativa 1 já deve estar aberta, aparecendo para vocês. E ela tem um prazo final e um horário que encerra, tá? Então é importante que vocês olhem o guia do aluno. Onde é que está o guia do aluno? Está lá no Moodle, mas eu também já coloquei para vocês aqui no mural do Classroom, até para facilitar, né? Porque a gente já está conectado na aula, já conectou no Classroom para pegar o link, para assistir a sala ao vivo. É só ir na aba Atividades e olhar os tópicos que estão postados ali, né? Tem um tópico da apostila, tem o tópico do guia do aluno, tem o tópico do plano de ensino. Então vocês, tarefa principal, né, para hoje é clicar no guia do aluno, olhar as datas das atividades avaliativas. Atividade avaliativa 1, anota. Começa tal data, termina tal data e tal horário encerra. Atividade avaliativa 2, anota aí. Começa tal dia, encerra tal horário. São as 4 avaliativas que acontecem dessa forma. Tem data para começar e data para terminar, tá? Depois que encerrou, a gente não consegue mais fazer a atividade, tá? Aquelas atividades avaliativas que estão lá no Moodle, tá? Depois de encerrar todas as atividades avaliativas, eu vou postar o gabarito delas para vocês ali no Classroom, tá? Tem alguns alunos que gostam, né, de se preparar para a prova e estudar através dos gabaritos das avaliativas da N1, né? Então, geralmente eu posto o gabarito antes da prova, né? Claro, depois que encerrar todas elas, tá? Eu não posso passar respostas, né? Óbvio, para vocês, certo? Não sei se te respondi, Márcia. Tranquilo? Sim, professor, bem tranquilo. É que a minha dúvida era só essa questão de se o momento que tu inicia as respostas, se tu tem como pausar e continuar depois, ou se o momento que tu iniciou, tu tem que seguir até o final, terminar, no caso. Sim, nesse caso sim, né?
porque tu só vai abrir ele quando tu for fazer de fato, né? Porque tu tem o arquivo ali em PDF já das questões, né? Não vai abrir o link para responder antes de ter feito as questões, né? Tá? É que eu me refiro que às vezes no intervalo do almoço eu pensei em fazer algumas coisas às vezes, mas aí se não der tempo de concluir, por isso que eu perguntei se tem que ser tudo feito do início ao fim. Não recomendo. Recomendo primeiro abrir o arquivo em PDF com as questões, tá? Pesquisar, estudar, achar as alternativas corretas. E aí só depois clicar no link, porque aí vai ser só clicar nas alternativas que tu já estudou e marcou, né? Só clicar ali e enviar, né? Vai ser bem rápido e tu não vai ter problema de perder o tempo da conexão, né? De repente não conseguir fazer todas e cair, enfim. Né? Então, primeiro o arquivo em PDF, estuda, faz as questões, para depois fazer, então, pelo link, né, da atividade, que é o que vale a nota, né? Tá bom, obrigada. Legal. Boa noite. Eu tenho uma pergunta. Eu tentei acessar o portal do aluno e tentei imprimir a apostila. Está aparecendo a apostila do Economia e Mercado. E eu tentei também imprimir a avaliativa A1 para poder começar estudando, né? E está aparecendo a primeira avaliativa da Economia e Mercado. Será que é o meu portal do aluno que está bloqueou ou está todos assim? Só confirma certinho se tu entrou na disciplina de administração. Eu olhei 2 vezes, 3 vezes, acho que eu olhei para ver se estava certo. Tá. Está aparecendo Economia e Mercado. Tá, vamos ver o seguinte, então. Algum outro colega já acessou lá o Moodle e viu a mesma coisa? Só para ver se não é só o perfil da colega ou se tá assim para todo mundo. Que aí eu passo para o pessoal do EAD lá. Na verdade, o meu apareceu outra coisa. Tipo, quando eu entrava no portal, ele mostrou a opção só de um curso de administração, mas não de técnico em logística. E eu me matriculei para logística. Eu não sei se é problema também ou não. A nossa disciplina agora é administração de RH. Então, se tu clicou em administração de RH, tá certo. Tá? Pessoal, alguém, por favor, de repente, faz esse favorzinho para nós, acessar o Moodle e ver se tá aparecendo a mesma coisa que tá aparecendo para a Catiúcia. Ela disse que aparece para ela a apostila de economia, né, Catiúcia? E atividade avaliativa de economia. A Maite está olhando, obrigado, Maite. As avaliativas não estão abertas ainda, mas a primeira está aberta e aparece a de economia lá, da 16 unidades. O prazo das avaliativas, né, elas abrem na data que está programada, tá? Então, por isso não aparece as outras, aparece só a primeira. Só está no teu caso, tá aparecendo um outro conteúdo, né? Aquela da economia e mercado que a gente já fez, 16 unidades. Sim, tem que ver com outro colega, vamos ver, estamos esperando a resposta da Maite que está acessando lá. Bruno, conectando agora, tem outro colega ali que o nome eu não entendi, né? MF, enfim. Até quem está usando algum tipo de nickname, né? Solicito o favor aí de colocar o nome pessoal para a gente poder depois confirmar a chamada, tá? O Igor está aparecendo a administração de recursos humanos, Maite também administração de recursos humanos. Tá, então já tem 2 pessoas que confirmaram aqui que está aparecendo a administração de recursos humanos. Para mim também, tá? Recursos humanos, para mim, ali, normal, quando aparece o linkzinho das todas as turmas, as aulas que tu tem, quando eu clico na apostila, abre economia e mercado. Daí, quando eu cliquei na avaliativa para fazer em PDF, para imprimir, né? Sim. Apareceu as questões da economia e mercado também. A única situação que pode acontecer, né, é quando a gente acessa, talvez acabar entrando em algum outro link ali e abrir a disciplina anterior, né? Então, uma coisa é se certificar que a gente está realmente clicando ali em administração de RH, mas no caso, tu disse que está clicando em administração de RH e está abrindo outra coisa, né? É na disciplina de administração de RH que está aparecendo para ti. Então, como para os outros colegas está aparecendo correto, né, eu vou encaminhar o teu caso depois ali para o pessoal do EAD, tá? Vou enviar uma mensagem para eles com o teu nome para ver o que está acontecendo. Porque é complicado aí, de repente,
a gente tirar uma conclusão antecipada, né? Dizer Eu vou te que mandar por e-mail os prints que não tá me abrindo. manda isso, manda por e-mail, porque é complicado a gente dizer o que está acontecendo, porque é configurado por eles lá, e eu vou ter que, não vou conseguir te ajudar agora, né? Vou ter que Então mandar um tá. e-mail para eles e esperar a Eu resposta. boto um print do celular e te mando daí, tá? Obrigada. Tá, legal, obrigado, Catiúcia. Márcia, obrigado, Márcia. A Márcia também está mandando aqui a mensagem que o dela tá ok. A Maitê também já tinha mandado que tá ok. O meu abri lá, tá ok também, viu? Tá, legal, obrigado. Tá, então pode ser um problema pontual no perfil da Catiúcia. Então eu vou mandar ali vou mandar os prints dela, né? Já encaminhar para o pessoal do EAD para eles verem lá o que está acontecendo. De repente eles conseguem configurar lá o teu perfil, tá, Catiúcia? Se por acaso, né, eles demorarem com a solução, e aí a gente vê uma outra alternativa para te poder fazer a atividade sem ter nenhum prejuízo, né, com relação à nota, enfim, tá? Tá bom, obrigada. Legal. Maitê tá questionando aqui, né, um colega que falou que o curso de logística está parecendo ADM, né? Agora foi uma colega que colocou, tá? Mas o que deve estar aparecendo quando entra ali é a disciplina, né? Administração de recursos humanos. Tá? Quem perguntou aí, só por favor, confira também. Não sei quem é que entrou com o perfil aqui, MF. Só peço ali que, por gentileza, né? Possa, de repente, alterar o seu nickname aí para colocar o nome que aparece na chamada. E depois eu faço a chamada aqui pela conexão do Google Meet, tá? Rafaela Rodrigues também, que para ela tá ok. Legal, obrigado, Rafaela. Bom, gente, vamos continuar aqui com o nosso contrato pedagógico, né? Vamos depois acertar essa questão da Catiúcia aí. E qualquer um de vocês que tiver algum problema ali na conexão no Moodle, que de repente possa estar aparecendo, né, outro conteúdo, ou não está aparecendo conteúdo de administração de RH, me encaminhe por e-mail, por gentileza, que aí eu passo para o pessoal do EAD lá, que faz essa parte das configurações para nós, tá? Bom, gente, então a gente falou aí das nossas atividades avaliativas, né? A composição das nossas notas, né? Então, dia 14 é para entregar, né, o trabalho disciplinar até o dia 14. Então, não precisa esperar até o dia 14, né? Se quem quiser e conseguir, né, fazer a entrega antes, tá? Não tem problema nenhum, certo? Bruna, no chat aqui, uma dúvida? Pode perguntar, Bruna. Sobre o trabalho, tá, vamos falar sobre o trabalho aqui agora. O trabalho, ele vale 5 pontos, cada aluno tem um arquivo seu aqui no Classroom, tá? Esse arquivo, ele é individual, ou seja, cada um precisa enviar o seu, tá? No entanto, vocês podem fazer, né, em dupla, trio, né, ou grupo, se vocês quiserem, sem problema nenhum, tá? A única coisa é que cada um tem que enviar o seu. Ah, nós fizemos em 3 pessoas. Não tem problema, mas cada um vai enviar o seu, certo? Cada um vai ter que vir aqui, clicar no trabalho disciplinar, clicar no arquivo, e lá colocar seu nome, nome do professor, a data, e digitar as respostas, né? E fazer o envio desse trabalho, tá? Nesse ponto, pacífico, né? Pode ser dupla, pode ser trio, pode ser grupo, mas cada um envia o seu, certo, gente? Respondido, Sor, Bruno? uma dúvida também. Sim. Desculpa interromper. O que acontece? O senhor disse que vai estar no Classroom, né? O arquivo ali do trabalho. Já mas está. Isso, provavelmente a gente consegue, sem problema, tá fazendo o download, né, do trabalho, e aí Sim. depois anexar também, né, porque aí tem aquela questão de tu tá sempre, às vezes, fazendo por partes, né, e aí depois tu anexa, né. Aqui nesse arquivo, né, ele é no formato Google Docs, não precisa nem baixar ele, né, tu pode acessar aqui o teu Google Classroom, vai clicar no trabalho disciplinar, vai clicar no arquivo ali no Google Docs, tá?
e tu vai fazendo o trabalho ali, né? Ele vai salvando automaticamente as etapas que tu está fazendo. Eu só vou receber o trabalho, só vou conseguir visualizar esse trabalho quando vocês me enviarem. Então, vocês vão entrar na atividade, vocês vão ver que aparece uma caixinha, né, na hora que vocês estão entrando na atividade, que é marcar como concluído, né, ou enviar. Enquanto vocês não clicarem naquela caixinha ali, eu não recebo e não visualizo as etapas que vocês estão desenvolvendo, tá? Quando vocês tiverem terminado, fiz a primeira parte, fiz mais um pouquinho da segunda parte, aí terminei a segunda parte, agora está pronto, agora eu vou enviar. Aí vocês vão lá e vão marcar na caixinha concluído, né, enviar. Aí eu vou receber esse trabalho, tá? Então, tem uma facilidade aí, né? Não precisa baixar para o teu computador, não precisa, enfim, te preocupar, né? Estou fazendo uma parte, não quero que o professor veja ainda, né? Eu vou ver só depois que vocês enviarem, tá? Tranquilo? Então tá, perfeito, obrigada. Legal, por nada. Deixa eu ver aqui, acho que tem uma pergunta aqui. A Brenda, né? O curso de logística, no caso, é o dela. Mas tu conseguiu acessar a disciplina lá de administração de RH, Brenda? Sim, era só dúvida no quesito, porque não aparecia, tipo assim, que eu tinha me matriculado no curso de técnico em logística, daí apareceu logo técnico em administração. Aí, mas foi só isso. Tranquilo, mas a disciplina de administração de RH, ok, né? Sim, isso aqui. Legal, isso. Agora tu vai fazer as primeiras disciplinas, né, do primeiro ciclo, e aí no segundo ciclo é que tu vai entrar propriamente nas disciplinas do curso, tá? Isso aí é igual para todo mundo. Legal, obrigado aí pela pergunta. Arthur está colocando aqui no chat. Gente, os cursos do eixo de gestão e negócios, administração, logística, contabilidade, né, estão todos como técnico de administração no primeiro ciclo, porque todos esses cursos, isso, exatamente, né? O primeiro ciclo, ele é comum a todos os cursos, né, do eixo de gestão e negócios. Então, logística, marketing, contabilidade, administração, né, recursos humanos, né, é tudo do eixo de gestão e negócios. Até, inclusive, uma coisa interessante, né, não sei se vocês sabem, vocês fazem o primeiro ciclo, aí depois vão fazer o segundo ciclo com as disciplinas do curso de vocês. Se vocês quiserem fazer um segundo curso depois, né, vocês não precisam repetir as disciplinas do primeiro ciclo, vocês vão fazer esse segundo curso fazendo as disciplinas do segundo ciclo desse segundo curso, né? Tem vários alunos que fizeram isso, né? Fizeram o primeiro ciclo, aí fizeram o curso de administração no segundo ciclo, por exemplo. Aí queriam pegar um segundo curso, né? Aí foram lá, fizeram o segundo ciclo, por exemplo, de contabilidade, aí ficaram com 2 diplomas, né? Então é uma coisa interessante também, tá? Legal, muito bem, gente. Vamos continuar aqui com o nosso contrato pedagógico. Legal as perguntas sobre o trabalho, né? Isso é interessante. E eu recomendo sempre que vocês, né, sempre tiverem dúvida, pergunta, né? Não deixem, né, de fazer as questões de vocês, porque é esse o momento, né, da nossa aula que a gente tem para esclarecer essas coisas, né? Então não percam, né, a oportunidade de perguntar, questionar, tirar as dúvidas de vocês. A gente está aqui para isso, né? Até às 22 horas, tá? Deixa eu tomar uma pergunta, então. Sobre o trabalho disciplinar, são 3 questões ali, né? Fazer a folha de pagamento, né? E tem que aparecer todos os cálculos. É que nas outras matérias não precisava aparecer os cálculos, só os resultados. Essas tem que colocar os cálculos nas questões? Eu estou pedindo só o resultado, tá? Sei que às vezes ali no trabalho disciplinar pede ali, né? Demonstre os cálculos e tal. Tem alguma coisa, por isso que eu estou tirando a dúvida. Isso, mas eu estou pedindo só os resultados, tá? Não tem problema nenhum ali. Vocês só vão colocar as respostas, tá? E depois fazer o envio. Eu recebo aí, atribuo a nota para vocês. Depois de atribuir a nota, né? Um outro detalhe importante, eu clico lá em devolver, aí vocês vão receber lá uma mensagem, né? Trabalho devolvido. Significa que eu corrigi o trabalho e atribuí uma nota, tá? A única situação que vocês podem receber devolvido sem nota é se o trabalho vem em branco, por exemplo, né? Aí eu devolvo ele em branco de volta, sem nota. Mas se vocês fizeram e entregaram, quando eu corrigir, eu vou devolver o trabalho para vocês e vai aparecer lá para vocês uma mensagem, né? Trabalho devolvido. E aí vocês, ao entrar no trabalho, já vai aparecer a nota para vocês, tá? Combinado? Ok, obrigado.
Legal. Outro detalhe, né? A colega citou aí que no trabalho tem uma folha de pagamento, tá? No corpo do trabalho, no formato Google Docs, né? Documento, vocês podem editar, colocar a resposta ali, mas eu coloquei a tabela também em formato do Google Planilhas, tá? E aí, se vocês não quiserem utilizar essa tabela da folha de pagamento que está no formato Docs, vocês podem fazer naquela tabela a atividade 2, né? Vocês podem fazer naquela tabela que está anexada também, tá? Aí tem que enviar os 2 arquivos, é claro, né? Para mim poder, então, visualizar, né, a entrega de vocês, tá? Legal é que a colega já fez, né? Já entrou ali, já olhou o trabalho disciplinar, né? Então, recomendo, né, que todos façam isso, né? As atividades, arquivos, tudo que é disponibilizado para vocês em termos de conteúdo, né? Vocês têm que, né, entrar no Google Docs, no Google Classroom e olhar esse material, né? Isso é importante, tá? Bom, muito bem, gente. Então, falamos aqui do nosso calendário, a gente falou, né, que a gente tem atividades avaliativas da N1, 4 atividades avaliativas da N1, valendo 1 ponto cada uma lá no Moodle, que tem que fazer dentro dos prazos que estão estabelecidos no guia do aluno. Recomendo, né, já falamos isso, abram o guia do aluno, tarefa emergencial de hoje, né, abrir o guia do aluno e anotar as datas das avaliativas no Moodle. Aí vocês já vão saber, ó, eu tenho ali uma avaliativa 1, que vale 1 ponto, começa tal data, termina tal data, nesse prazo eu tenho que fazer ela. E aí anotem as datas das demais, né? Elas abrem, né, a princípio, naqueles prazos, né, que estão previstos ali no guia do aluno. Então, provavelmente, vocês vão estar visualizando só a primeira, né? As outras vão abrir conforme as datas que estão lá no guia do aluno, tá? Trabalho disciplinar, então, 5 pontos na N1, como a gente falou, é no Classroom, pode fazer em dupla, trio, grupo, mas cada aluno vai entregar o seu, ou seja, tem que clicar ali no trabalho disciplinar, tem que clicar no arquivo e desenvolver seu trabalho e me entregar ali no Google Classroom, tá? Não precisa fazer download, não precisa mandar por e-mail, né? É tudo feito por ali, inclusive eu envio a nota por ali, né? Abro o arquivo, corrijo, atribuo a nota e faço um envio por ali, certo? Dia 21/12, nós temos a nossa prova final da N2, né? Valendo 9 pontos. Ela lá no Moodle também, tá? Só que ela é um pouquinho diferente o processo, porque essa aqui, no dia 21, eu vou postar no mural do Classroom para vocês as instruções de prova e a senha da prova, tá? Essa prova final da N2, ela tem uma senha, certo? E lá no dia, né, 21/12, quase no Natal ali, é que vai acontecer a prova, e as instruções vão ser passadas para vocês, a senha de prova também. Então, nesse dia, 21/12, 19 horas, entra no Classroom, lê as instruções de prova, pega a senha de prova, aí vai lá no Moodle, né? Abre o Moodle, vai aparecer abaixo das 4 avaliativas da N1, a prova final. Vocês vão clicar nela, vai pedir a senha, vocês vão inserir a senha para fazer essa prova. Mas é lá no dia 21/12, tá? Igor perguntando do grupo, né? Eu não uso o WhatsApp, Igor. Todas as nossas aulas são feitas ao vivo, tá? Das 19 às 22 horas. As atividades no Classroom também são feitas durante o dia de aula, tá? Dúvidas, perguntas, né? De aula a gente resolve na aula. Se ficar alguma coisa de dúvida, também tem a próxima aula para tirar as dúvidas, as questões, tá? Algo emergente, né? Que seja, de repente, tiver alguma emergência, pode enviar e-mail, né? Eu olho meu e-mail ali, assim como olharia o WhatsApp, por exemplo. Podem mandar mensagem por e-mail, tá? Eu respondo essas mensagens, né, que vocês me mandam por e-mail ali, com algum problema, alguma situação. E no Google Classroom também, né? Se tem alguma dúvida de alguma atividade, tem a caixa de comentários, vocês podem utilizar essa caixa de comentários ali. Sei que, né, eventualmente, as turmas gostam, né, de ter um grupo para interagir, enfim. Aí até, né, coloco aí à disposição, se algum aluno quiser criar um grupo, né, criar ali um link, né, até não sei se a turma já não tem, se estavam juntos antes, né, mas se não tem, algum aluno que, né, queira liderar esse processo aí, criar o link aí da turma de administração de RH segunda-feira e disponibilizar aqui mesmo, né, no chat. Depois eu publico ali no
no mural do Classroom, e aí vocês todos, né, entram por aquele link ali, vocês podem interagir uns com os outros, né, fica mais dinâmico entre vocês, sei que, em geral, né, vocês gostam bastante aí de poder interagir no grupo do Whats lá, né, mas a questão de aula é tudo pelo Google Meet e Google Classroom, tá? O Igor que fez a pergunta, tu gostaria de fazer essa, criar esse grupo, Igor? Tu cria o grupo, envia o link aqui para nós, aí eu disponibilizo o link ali no mural do Classroom, pode ser? E aí todos entram por ali, por aquele link, e aí vocês podem lá criar, se quiserem, né, fazer trabalho disciplinar lá, combinarem, né, em trio, dupla, entre vocês, tá? Pode ser, Igor? Só me responde aqui se aceita ser o administrador do grupo aí. Já ganha um ponto extra aí, Igor. Todo mundo que cumpre tarefas aí ganha um ponto no final aí. Igor vai ficar com 11 no final. Vão continuar com o mesmo grupo? Cara, que teve gente que entrou nova, tá, Igor? Tem gente novo aí tem alunos novos na turma que provavelmente não estão nesse grupo, né? Exemplo da Brenda, né? Entre outros. Teve gente que saiu do grupo, né? Pode ser, Igor? Aí tu compartilha para nós aqui no chat, aí eu pego o teu link e ponho no mural do Classroom, tá? Quem não vê aqui pelo chat, depois pega no Classroom ali, até para vocês poderem, né, conversar sobre trabalho disciplinar, criar duplas, trios aí, enfim. Tá, Igor, se já tem grupos, se puder só colocar o link aqui, agradeço. Valeu, Igor. O Igor já tem aí um ponto extra, Igor, né? A Aline também iniciou agora, né? Tem várias pessoas que iniciaram agora, então vamos aguardar aí que o Igor vai passar o link do grupo aí para nós aqui no chat, e aí todos vocês que estão de fora conseguem entrar ali, tá? Muito bem. Bom, gente, falamos então do calendário, do processo avaliativo, né? Dos nossos compromissos, datas, guia do aluno, né? Trabalho disciplinar, coisas importantes aí, tá? Depois, se quiserem assistir de novo, né, esse vídeo está sendo gravado e vai ser disponibilizado para vocês ali no Classroom. Conteúdos que nós vamos estudar na nossa disciplina, tá? São vários conteúdos, né, relacionados aí tanto à área de gestão de recursos humanos quanto à parte de departamento pessoal, né? Os macro conteúdos são esses, né? A disciplina de administração de RH, né, ela aborda tanto a parte, né, política, né, do RH, quanto a parte, né, operacional, né, na questão de cálculos, enfim, né, departamento pessoal, tá? Então, nós temos aqui diversos tópicos, tá? Não significa aqui que, né, são tópicos estanques, né, cada um desses tópicos tem subitens. Se vocês forem olhar a apostila de vocês, forem olhar lá o sumário, vocês vão ver que cada tópico, né, tem seus subitens, tá? Então, aqui são os conteúdos mínimos que eu coloquei para vocês aqui, para poder exemplificar que, sim, né, na nossa disciplina tem lá tanto conteúdos teóricos, né, que dizem respeito à política de recursos humanos, gestão de pessoas, e tópicos operacionais, por assim dizer, né, departamento pessoal, que trata, né, da parte de cálculos, né, e políticas, né, relacionadas ao direito do trabalho, tá? Bom, para reforçar, né, a questão aí das atividades avaliativas da N1, tá? Eu deixei esse slide aqui para a gente gravar aí na tela mental de vocês, né? Eu vou botar o olho nesse slide, né? Ele gravar na mente de vocês que tem 4 avaliativas na N1 e vale 1 ponto cada uma, e essas atividades avaliativas acontecem lá no Moodle, tá? Dentro dos prazos estabelecidos no guia do aluno. Tá? Então, reforço, tá? Baixem o guia do aluno, né? Anotem as datas das atividades avaliativas, data de início e data de fim, porque passou da data de fim já não consegue mais fazer, né? Certo? E tem um horário que encerra também, tá? Atividade avaliativa 1, 2 e 3, na data limite, encerra às 23h59. Atividade avaliativa 4, na data limite, encerra meio-dia, tá? Então, encerra antes em termos de horário. Tá? Então, anotem tudo isso, né, de preferência, né, num caderno, numa folhinha, né, no local de estudo de vocês,
porque, né, eu tenho que olhar no celular, olhar o guia do aluno, arquivo em PDF, de repente não está tão fácil o acesso, né? Às vezes a gente esquece, vou olhar depois. Se tiver anotado numa folhinha, num caderno do lado aí, você só põe o olho para o lado e já sabe, tá chegando a data, né? Não posso me esquecer de fazer essas atividades avaliativas, tá? Então, não é difícil, né, de ficar com uma boa nota na N1, né? Vocês já estão vendo que tem que fazer as atividades avaliativas no Moodle, mas vocês têm o material de vocês para consultar, tem as aulas ao vivo gravadas para vocês reverem, tem os slides também que vão ser disponibilizados, então a chance, né, da gente ficar com uma boa nota na N1 é muito boa, né? Até porque, né, vocês podem baixar o arquivo em PDF de cada uma dessas atividades avaliativas antes de clicar no link para responder. Então já tem um arquivo em PDF lá com as 10 questões, né, a pergunta e as alternativas que vocês vão estudar, pesquisar, ler na apostila, rever a aula ao vivo, pesquisar nos slides propostos, e aí, né, só depois vão clicar no link para responder, tá? Enquanto não clicarem no link, né, vocês estão só acessando o arquivo em PDF, vocês estão estudando e fazendo a pesquisa de vocês, tá? Aí sim, depois que abrir o link, marcar as alternativas, clicar em enviar, e já vai dar a nota que vocês ficaram em cada uma das avaliativas, tá? Da N1. Então, digamos, a avaliativa da N1 abriu hoje. Aí, digamos que eu vou lá, né, vou pegar o arquivo e já vou estudar esse arquivo. Aí, final de semana que vem, eu já estou pronto para fazer o envio das respostas. Vou entrar lá e vou clicar no link, marcar as respostas e fazer o envio, tá? Claro, cuidem a data que encerra. Então, se encerrar numa determinada data, não posso deixar para fazer depois, né? Isso aí é claro, óbvio, né? Mas às vezes tem alguns que deixam passar essa data. Por isso que eu reforço bastante aí, né? Essa questão de olhar o guia do aluno, anotar as datas das avaliativas para não perder elas, tá? Então, chance de ficar com 4 pontos, né? Aqui, avaliativa 1, 2, 3 e 4. É bem grande, porque é com consulta, né? Trabalho disciplinar, também, grande chance de ficar com 5 pontos, né? O trabalho disciplinar dá para vocês, né? Consultar os materiais de vocês, fazer em dupla, trio, né? Até grupo. O envio é individual, mas vocês podem fazer juntos, tá? Então, chance de ficar com 5 pontos muito grande. Então, provavelmente 9 pontos, né? Já tem aí. Agora, o 1 ponto que falta é atividades, né? No Classroom, após o intervalo. E participar da aula ao vivo, que vai das 19 às 22 horas. Participou de todas as aulas? Tem, então, chance aí grande de ficar com uma excelente nota na N1, né? Tá? Sobre a nossa presença, tá? Vocês sabem que vocês acessam aqui o Classroom, e o Classroom captura, né, o nome, o nickname, né, que vocês colocaram para acessar essa aula. Ele captura a hora que vocês entraram e o nome de vocês, a hora que saíram e, né, o nome de vocês a hora que saírem. Né, e ele totaliza no final, né, dessas 3 horas das 19 às 22, quanto tempo cada um ficou conectado. Tá? Claro que quem ficar conectado 15 minutos, 20 minutos, não tem como a gente ter presença, né? As atividades no Classroom, a mesma coisa, né? As atividades do Classroom vão ser postadas após o intervalo. Essas atividades são atividades de fixação, de exercício, né? Como eu falei para vocês, eu considero a segunda parte, inclusive, a mais importante. Elas são feitas por vocês e o nome de vocês fica ali gravado. Né? Fica o nome do aluno e se ele fez ou não fez a atividade. Né? Então, a presença é dada pela participação no Classroom e aqui. Claro que ali por volta das 9h30, eu posto um arquivo auxiliar à chamada. O que é esse arquivo? É um formulário em que vocês vão colocar lá o e-mail e o nome completo de vocês. Porque se não ficar com dúvida no nome, né, na hora de colocar a presença lá na chamada, eu consulto aquele arquivo ali. Mas é só para consulta, tá? A presença é dada pelos nomes de vocês que aparecem aqui, tanto no Google Meet quanto ali no Classroom. Por isso que eu insisto, né, que aqueles que eventualmente estão utilizando, né, um outro nickname, né, que não seja o seu próprio nome, que altere, né? Porque eu não vou ter como saber, né, o nome de vocês para colocar na chamada. Então, até eu peço o auxílio aqui do colega que está com o nome, né, conectado aqui, MF Raul Paul Harris. MF Paul Harris. Não, por exemplo, aqui eu já não conseguiria saber quem é o aluno para dar presença. Provavelmente ficará com falta. Então, peço aí, por gentileza, né, alteração aí do nickname para isso. Mas, todavia, entretanto, né, tem aquele arquivo que eu posto lá às 9h30
justamente para vocês colocarem lá, né, o e-mail e o nome de vocês completo, né, caso eu tenha dúvidas, porque às vezes acontece, né, tem um aluno aí que tem o primeiro nome que é igual, mas um dos sobrenomes é igual, aí aparece lá duas Ana Silva, por exemplo, né, o nome do meio é Oliveira e outra no nome do meio é Silva Silva, por exemplo, né, mas duas usam Ana Silva. Eu tenho que olhar o nome completo para poder dar presença para quem está na aula, tá? Isso, a aula é gravada, tá? E posteriormente é disponibilizada para vocês ali. Claro que a presença conta, né? Pela participação, né? A conexão em aula, tá? Dúvidas, perguntas até aqui? Podemos ir adiante no nosso contrato pedagógico? Como é que tá para vocês? Tá indo tranquilo? Tá todo mundo entendendo? Tranquilo. Franciele colocou tranquilo aqui no chat. Tivemos também a colega aí que participou ao vivo agora. Tudo certo. Legal. Muito bem, gente. Beleza, ok. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem também fazer ao vivo aí, né? Habilitando o microfone, tá? Mas o chat é sempre uma alternativa também, né? Quem não gosta de habilitar o microfone para falar, pode colocar pelo chat, sem problema algum, tá? Igor, conseguiu o link aí do grupo do WhatsApp, Igor? Quando conseguir, coloca aqui para nós, tá? Ô, professor, Sim. é o seguinte, eu tô começando agora, né, como eu te falei. Só que assim, se tivesse um aluno que pudesse me auxiliar depois, ou não no horário da aula, mas se tiver um tempinho para me auxiliar, porque eu tô um pouco perdida. Se alguém tá mais tempo. Aline. Não, a localizar os trabalhos ali, porque aquela parte, a primeira aula que teve de boas-vindas, eu tive queda de internet, daí eu não consegui acompanhar algumas coisas. Sim, sim. Lá no Boas-Vindas eles explicam várias coisas, né? Mas eu estou retomando algumas coisas aqui, como acesso ao Moodle, né? As nossas atividades, enfim. Mas sempre que tiver dúvida, fica à vontade para perguntar, tá? E o colega, o Igor, aí está criando o grupo, né? Ou já tem grupo, está pegando o link ali para disponibilizar. E aí acredito que tu vai conseguir também interagir com os outros colegas da turma, tá? Mas qualquer coisa, pode perguntar à vontade. Qualquer dúvida, qualquer coisa que tu te sentir perdida, pergunta aqui que a gente está aqui para te ajudar, tá? Tá bom, obrigada. Legal. Então, o Igor está colocando aqui que o administrador do outro grupo é a professora Rose. Então teria que criar um outro grupo, Igor. Teria que criar aí e compartilhar o link, né? Consegue criar esse outro grupo aí, Igor? Senão a gente pode passar para algum outro colega que consiga, né? Só me confirma se tu consegue, tá? Se a nossa disciplina agora é administração de recursos humanos, tá? Aí se conseguir criar aí a disciplina, criar o grupo aí, criar o link, compartilhar. Consegue isso, Igor? Só me confirma aí, senão a gente vê com algum... Tá, o Igor não manja muito bem, como ele colocou ali, né? Não manja muito bem de como criar o grupo. Tem algum outro colega aí que se prontificaria para criar aí esse grupo e compartilhar o link aqui para os colegas participarem do grupo? Eu posso criar, professor? Myron, pode ser, Myron? Então tá, Myron, te agradeço aí, criar o grupo e compartilhar o link aqui para nós, tá? Isso, tá, vou criar sim. Pode ser no final da aula daí? Ou manda agora? Se tu conseguir agora já fica legal também, tá? Tá, vou minimizar a tela, eu vou fazer então. Tá, okay? Legal, Myron. Feito. Valeu, obrigado. Myron aí tá ganhando um ponto também em participação. Tá? Tinha alguém que falou aqui enquanto a gente estava conversando, né? Quem
Quem tem alguma dúvida, alguma pergunta? Isso, sou eu levantei minha mão, a Fernanda, eu tô tentando, Fernanda. eu tô criando aqui o grupo já, mas enfim, se ele Ah. conseguir criar primeiro, eu vou continuar aqui. Não, Fernanda, Não, vamos ver. não, colega. Pode seguir aí, tranquilo, sem problema. Tá, o Mairo, então, abriu mão, a Fernanda já estava criando? Pode ser, então, Fernanda, tá? Ok, Fernanda? Tá, ok. Assim que eu terminar, eu coloco aqui no chat, então, o link, tá? Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado mesmo, tá? Ok, valeu. Legal, Dispõe. legal. Show, gente, turma de vocês aí. Muito bacana, pessoal participativo e todo mundo tentando se ajudar. Muito legal, gente. É isso aí. Muito bem, então falamos aí do guia do aluno, né? E dessa importância aí de anotar as datas, né? Vamos seguindo adiante aqui com o nosso contrato pedagógico, então. Bom, como é que a gente vai estudar, né, esse processo? A gente já falou um pouquinho a respeito, né? Vamos reforçar aqui agora, tá? Então, a parte teórica, né? A gente vai ver sempre ao vivo no Google Meet. Agora a gente está vendo o contrato pedagógico, mas logo em seguida a gente já vai ver o conteúdo da aula. Então, nosso conteúdo é sempre ao vivo pelo Google Meet. Então, a gente vai estar trabalhando conteúdo. Surgiu uma dúvida, vocês vão perguntar ao vivo, né? Como se estivesse tendo uma aula presencial, né? Vão ter também exercícios no Classroom, tá? Exercícios, atividades na segunda metade da aula. A gente vai ver o conteúdo, depois terminou o conteúdo, um intervalinho de 15 minutos, na volta do intervalo, atividades no Classroom, que vocês vão estar fazendo, né? E a gente vai estar conectado aqui ao vivo. Então vocês vão lá, vão fazer atividade. Tá? No fazer a atividade, pode ser que surja alguma dúvida. A gente está aqui ao vivo para tirar as dúvidas, conversar, esclarecer. Não tem nenhuma dúvida, vocês provavelmente vão fazer mais rápido a atividade. Aí quando a maioria estiver pronta, eu já posto a segunda atividade. Então sempre vou acompanhando aqui, né? A realização das atividades, tá? Tranquilo com relação a isso? Todo mundo entendeu esse processo? Primeira parte teórica, Google Meet ao vivo. Segunda parte, atividades, pós-intervalo no Classroom. Tudo bem. Beleza, isso aí, pessoal. Faz parte também do nosso processo de estudo, né, os elementos avaliativos. Por quê? Claro que tem um caráter de nota, né? A gente vai receber ali uma nota e vai ter uma média para ser aprovado, mas é nesse momento, né, que a gente vai fazer as avaliativas, as atividades que valem nota, que a gente também vai ter contato com o material, né, vai estudar, vai se preparar para fazer, né, aquela atividade, aquele teste que vale nota, né? E também é um momento de estudo. Como a gente falou, as atividades avaliativas da N1 no Moodle, né, vocês vão ter acesso ao material, à apostila, né, as nossas videoaulas, vocês vão ter os slides para consultar. E aí vão fazer lá a atividade, vão baixar primeiro o arquivo em PDF, né, da atividade avaliativa no Moodle. Vão fazer, quando estiver pronto, aí vocês vão clicar lá no link da atividade avaliativa para preencher o formulário e enviá-lo. Aí sim, né, vocês vão receber a nota da atividade avaliativa. Então, as 4 atividades avaliativas no Moodle valem nota, mas ela é um processo de estudo. Mesma coisa o trabalho disciplinar, né, que vale 5 pontos e é feito aqui no Classroom, tá? Vocês vão acessar ali a aba atividades e está lá o trabalho disciplinar. Vocês podem fazer em dupla, trio, grupo, como a gente conversou. Então vocês vão estar interagindo, né, entre vocês vão estar produzindo material, vocês vão estar estudando, pesquisando. Então é um momento de estudo. Então, processo avaliativo também é uma forma de vocês estudarem, tá? A prova final é a mesma coisa, vocês vão se preparar para isso, né? Vocês vão estar estudando. Inclusive, a gente tem uma revisão final, né? Na aula anterior, né, à prova final, a gente tem lá, né, uma aula de revisão, vai ter atividades de revisão, vai fazer parte do processo, né, de aprendizagem de vocês, para poder chegar lá naquela prova final, no dia 21, né, e tirar uma boa nota também. Então, né, faz parte do processo de estudo, né, também as atividades que são avaliativas, tá? Se alguém mandou o chat aqui. Fernanda criou o grupo. Legal, Fernanda. Muito obrigado, Fernanda. Pessoal, a Fernanda colocou o link, tá? Do grupo que ela criou, que é o grupo da nossa turma. Peço que todos, né, entrem nesse grupo, porque aí vocês vão poder lá criar, né, as duplas, trios de vocês, né, enfim, para poder fazer o trabalho disciplinar e até para poderem, né,
trocar informações entre vocês, né? Bem legal aí. O grupo de alunos aí é sempre bem-vindo, tá? Eu vou colocar lá no nosso mural do Classroom também esse link que a Fernanda colocou aqui, tá? Então, esse link que eu vou estar colocando agora no mural do Classroom já é esse mesmo da Fernanda, tá? Um grupo só da turma. Para vocês, então, interagirem aí, tá, gente? Então tá. Peguei o link da Fernanda e coloquei ali no nosso mural do Classroom, tá? Então, é legal aí vocês todos entrarem, né? É um grupo novo, né? Porque o grupo antigo, enfim, era administrado pela outra professora. Agora ficou administrado pela Fernanda, né? A Fernanda fica como líder do nosso grupo aí, tá? Agradeço a Fernanda pela disponibilidade. Muito bem, vamos dar andamento aqui no nosso contrato pedagógico. Processo avaliativo, então, a gente precisa atingir a média final 6, tá? Então, a gente já viu que a N1 10 pontos, a N2 10 pontos. Somada N1 e N2, a gente tem que chegar na média 6. Então, se eu tirei 6 na N1, tirei 6 na N2, soma as duas dá 12. Divide por 2, média 6. Beleza, em questão de nota, né? Estaríamos aprovados. O Myron mandou um certinho aí, valeu, é isso aí, Myron. A frequência, tá? Não é só a nota, né? Tem que ter frequência mínima de 75% para ser aprovado, tá? Então, quantas aulas a gente tem? Tá? Então, a gente acabou de ver ali nosso calendário, né? Vou puxar de novo ele aqui. 1, 2, 3, 4, 5 aulas. Então, tem que participar de 75% das aulas para poder ter a sua aprovação, né? É uma vez por semana, né? Então, né, não vale nem a pena faltar, né? Então, é interessante aí, né, ter 100% de presença, né? Mas, eventualmente, né? Às vezes tem alguma situação que possa ser emergencial, né? Às vezes cai a internet, né? Às vezes falta luz. Já aconteceu aí na disciplina anterior, né? Tem um temporal aí e em alguns bairros, né? E o pessoal ficar sem internet aí, né? Perdeu aquela aula ali, né? Juridicamente a gente não pode dar presença para quem não estava, mesmo diante de tal situação, né? A pessoa não vai reprovar, né? Ela vai manter os 75%, né? Numa situação de emergência, não estava presente. Consegue assistir a aula gravada posteriormente? Consegue fazer as atividades no Classroom posteriormente? Consegue, mas não conseguiu participar no dia da aula, tá? Claro que existem as justificativas que vão abonar uma possível falta, né? Então, atestado médico, trabalho, né? Essas coisas que vocês sabem, né? Normal, tá? Pessoal, aqui uma tabelinha, né? Para ficar de uma forma mais organizada e mais clara tudo aquilo que a gente falou, né? Durante o nosso contrato pedagógico em termos de atividades avaliativas e notas, tá? Márcia colocou no chat, conseguiu já entrar no grupo. Legal, Márcia. Isso aí, pessoal. Façam que nem a Márcia, né? Entrem no grupo aí, que vai ser interessante aí vocês formarem, né? As duplas, trios de vocês, enfim, aí para fazer o trabalho disciplinar, né? Bom, essa tabelinha aqui, então, ela demonstra aí, de uma forma, né? Organizada, tudo aquilo que a gente viu no nosso contrato pedagógico em termos de procedimento de avaliação, tá? N1, 10 pontos. N2, 10 pontos também. Da onde vem os 10 pontos da N1? Atividades avaliativas lá no Moodle, né? 1, 2, 3 e 4, valendo um ponto cada uma, dá 4 pontos. Trabalho disciplinar que é feito no Classroom, vale 5 pontos, cada um entrega o seu, né? Mas pode ser feito em dupla, trio, né? Grupo. E os aspectos comportamentais, que é, na verdade, a nossa participação, tá? Aqui na atividade, enfim, da aula ao vivo, realizando as atividades no Classroom posterior ao intervalo. Na N2, a prova valendo 9 pontos, todo o conteúdo da disciplina, né, da aula 1 a 6, e mais também os aspectos comportamentais aí que fecham os 10 pontos, tá? Muito bem. Sobre o Classroom, tá? Vou falar um pouquinho aí
a respeito da nossa página, né, de atividades ali no Classroom. Quando vocês acessam o Classroom, a primeira coisa que aparece é a aba Mural. Tá? Como eu falei antes para vocês, no início aqui do nosso contrato pedagógico, a aba Mural é como se fosse uma timeline, né, de uma rede social. Vai aparecer sempre, né, a última postagem no topo, né, e as postagens anteriores abaixo. Tá? Então, por exemplo, agora, né, acabei de postar para vocês ali o link que a Fernanda criou, né, o link ali do grupo no Whats, tá? Então, é a última postagem que foi colocada para a turma, né? Tem postagem anterior? Tem, né? Se vocês rolarem o scroll do mouse, né, ou o touch pelo celular, vocês vão ver que abaixo, né, aparece o trabalho disciplinar, né? Anterior aparece ali o link, né, da nossa aula ao vivo que foi postado hoje um pouquinho antes das 19, né? Então tem as mensagens anteriores ali, tá? Então é uma coisa importante aí, vocês estarem sempre atualizados em relação ao mural também, tá? Então, é no mural que todos os dias de aula, um pouco antes das 19 horas, vocês vão pegar o link, né, para acessar as aulas ao vivo, né? Então, ali por 18h55, né, ou 10 minutos antes, vai estar ali o link, né, meu boa noite para vocês e o link da aula ao vivo. Vocês vão acessar para a gente ver o conteúdo da noite, tá? Na aba mural vai aparecer também, nessa segunda parte da aula, né, depois da parte teórica, depois do intervalo, as atividades de aula, tá? Lembrando, as atividades de aula são atividades de fixação, exercícios, né? Atividade avaliativa é lá no Moodle, né? Aqui na aula é atividade de aula, tá? Atividade de fixação. Camila conectando agora, boa noite, Camila. Camila com K, né? Porque a Camila com C já estava. Então, no mural, conforme eu for postando as atividades do dia de aula, elas vão aparecendo para vocês. Claro, vocês vão clicar nelas, vai aparecer o formulário, vocês vão clicar no formulário, responder ali o formulário, clicar em enviar, tá? Quem está fazendo aí, está conectado pelo computador, no Classroom, né, ao fazer um envio do formulário, automaticamente, né, ele já vai marcar essa atividade como concluída, tá? E aí, né, para conferir isso, né, vai aparecer ali na parte superior, né, da atividade o status. Quando ela está atribuída é que ela não foi feita. Se ela mudar o status ali para entregue ou devolvida, significa que vocês fizeram e conseguiram entregar a atividade. Quem está fazendo pelo celular, às vezes tem que fazer um processo a mais, tá? Então, quem está fazendo pelo celular, a atividade apareceu ali no Classroom, vai clicar na atividade, vai clicar no formulário, vai fazer a questão, vai clicar em enviar a questão, né? Aí precisa, às vezes, né, sair e entrar de novo nessa mesma atividade, aí arrastar o mouse para cima, porque o mouse não é o touch, né? Aparece uma setinha embaixo ali, né, arrasta para cima, vai aparecer a caixinha ali, marcar como concluída. Aí clica em marcar como concluída, e aí o status, né, da atividade muda de atribuída para entregue e devolvida, tá? Porque depois, né, ao lado do nome de vocês vai aparecer todas as atividades feitas naquela aula, né, e se elas foram entregues, tá? Se ficar aparecendo ali atribuída ou pendente, é que ela não foi feita ou não foi entregue, tá? Então, tanto quem faz pelo celular quanto quem faz pelo computador consegue fazer a entrega, só quem faz pelo celular ainda tem que marcar a caixinha de concluída, tá? Tem que acessar a atividade ali de novo, às vezes, para marcar como concluída. Certo, gente? Essas atividades de aula, recomendo, façam com atenção, com a leitura atenta, ela faz parte do processo de ensino-aprendizagem, né? Então não é para a gente entrar na atividade, marcar aleatório ali uma resposta e enviar só para ficar com a presença, né? Só para parecer que a gente fez, porque a gente não está fazendo da forma certa se a gente fizer assim, né? A gente não está aproveitando, né, o nosso momento de estudo, tá? Então o recomendável aqui é realmente pesquisar, responder com consciência, é uma parte importante do processo de aprendizagem de vocês, tá? Alguém mandou um chat aqui, Myron aí, mandando um feedback certo, legal. Ok, gente? Tem uma outra aba aí, importante no Classroom, que é a aba Atividades, tá? Nessa aba Atividades, todos os elementos, né, que aparecem lá no mural estão organizados aqui na aba Atividades por tópicos. Então,
todas as atividades que a gente estiver fazendo na aula vão aparecer ali no tópico atividades aula, ali se é aula 1, 2, 3, é a 1, 2, 3 e a data da aula. No caso aqui é uma imagem ilustrativa de uma disciplina anterior, né? Na de vocês vai aparecer ali atividades aula 1, 2, 3, aula, hoje é dia 23/11, né? Vai aparecer 23/11 e abaixo vai aparecer as atividades que estão sendo postadas ao longo da aula, tá? Claro, depois da parte teórica, né? Então, vocês acompanham pela barra atividades ali por tópicos, né? Além do tópico das atividades de aula, né, na barra atividades, vai aparecer o tópico chamadas. Relembro aqui, né, que esse tópico chamadas é um formulário auxiliar, né, porque as presenças são vistas pela participação de vocês aqui no Google Meet e pela realização das atividades no Classroom, tá? Esse formulário chamadas é para mim tirar dúvida a respeito do nome, tá? Quero verificar ali, né, duas pessoas usando o mesmo primeiro nome, o sobrenome, né, um deles é igual e as duas estão usando, eu vou lá e confiro, tá? Mas eu uso aqui, né, pelo Google Meet, pelo Classroom para fazer isso, tá? Fazer a presença de vocês, certo? A gente poderia até fazer nominalmente, né? É uma outra possibilidade aí, caso essa sistemática aí acabe não dando certo com a turma de vocês. Mas todas as turmas, né, funcionam muito bem com essa forma de fazer chamada, né? Acredito que não vamos ter nenhum problema em relação a isso, mas se a gente tiver, de repente, alguma dificuldade, né, com relação a essa questão da presença, a gente pode começar a fazer ela ao vivo, né? Eu abro ali a chamada e a gente faz nominalmente ao vivo também, tá? Se for necessário, é claro. Bom, aqui na barra atividades, como já comentamos antes, né, vai aparecer ali o tópico trabalho disciplinar, inclusive a gente já teve colegas, né, que já acessaram ali, olharam o trabalho disciplinar, vocês vão clicar nele, vai aparecer o arquivo, clica no arquivo, vai aparecer o arquivo no formato Google Docs e também vai aparecer uma planilha, né? A segunda atividade dentro do Google Docs é uma planilha, que é um formulário, né, de, enfim, folha de pagamento, que dá para ser feito nessa planilha, tá? Então, quem não fizer essa segunda atividade porque, de repente, a organização, né, dentro do Google Docs não gostou, não se adaptou, pode fazer na planilha que tem ao lado, são 2 arquivos, tá? E tem outros materiais, né? Na barra atividades do Classroom, vocês vão encontrar o guia do aluno, é o mesmo guia do aluno que está lá no Moodle, mas coloquei aqui também para facilitar acesso. Tem o plano de ensino, é o mesmo plano de ensino que está lá no Moodle, mas coloquei aqui para facilitar acesso também. A apostila está lá no Moodle, mas coloquei a apostila na barra atividades do Classroom também para poder facilitar o acesso de vocês, né? Então, na barra atividades, né, tá tudo organizado por tópicos, tá? Bom, o trabalho disciplinar propriamente dito, né, como a gente falou, ao clicar no trabalho disciplinar, vai aparecer os 2 arquivos, tá? O trabalho completo, ele tá no arquivo no formato doc, né, documentos, tá? Tem um arquivo auxiliar que é a tabela. Essa tabela é a tabela que aparece na atividade 2, tá? E aí, se vocês não gostarem, não quiserem fazer ali a atividade 2 naquela tabela que está no corpo do documento, vocês podem utilizar essa tabela auxiliar aqui, que é em planilha, tá? Claro, se utilizarem essa tabela auxiliar aqui em planilha, tem que enviar os 2, tá? Os 2 arquivos, lá tem que clicar em enviar para mim receber eles, certo, gente? Ele é realizado e desenvolvido no Classroom, tá? Clicam nele, vão colocar nome, vão colocar nome do professor, vão colocar data, vão desenvolver as respostas de vocês ali, registrar as respostas. Quando estiver pronto, vão clicar em enviar, eu vou receber, atribuir nota e devolver para vocês, tá? Bom, aqui eu mostro uma tabela, né, de registro de atividades realizadas, que aparece no meu perfil, né, o perfil do professor. Essa aqui não aparece para vocês. Eu estou mostrando aqui só para vocês entenderem como é que aparece para mim, né, que vocês fizeram as atividades de aula, tá? Aparece ali os nomes de vocês, né, vocês aceitaram um convite, né, que foi enviado por e-mail de vocês, então vai aparecer o e-mail cadastrado, o nome cadastrado, né, naquele e-mail. Vocês vão acessar o Classroom por esse e-mail, né, que vocês já têm cadastrado, né, e vão realizar as atividades. Então, cada aula vai ter uma série de atividades. Quando ela é feita, né, e entregue, vai aparecer para mim aqui devolvido. Então, aparece o nome do aluno e quais atividades ele fez. Se ele fez todas as atividades daquela aula, daquele dia, para, enfim, depois, né, ao final, receber lá o ponto de participação também, né.
Claro que se o aluno não fizer alguma atividade durante a aula, o que vai aparecer? Pendente, né? Significa que esse aluno aqui fez algumas atividades, mas uma ficou pendente, não foi feita naquela aula, tá? Se o aluno fizer uma atividade pendente que ficou atrasada, ele consegue entregar? Consegue, né? Aqui tem um exemplo, né? Uma atividade foi devolvida e aparece ali entregue, né? Com atraso, mas consegue fazer a entrega ainda, só vai verificar que foi feita posterior àquela aula, tá? Bom, reforçando o link do Meet, né? Do Google Meet, da nossa aula ao vivo, ele é publicado no mural do Classroom sempre no início de cada aula, né? Ou seja, um pouquinho antes das 19 horas, para vocês acessarem, né? E aí a gente espera geralmente ali até as 19h05, para que todos, né, acessem pelo link da aula ao vivo, participem da aula ao vivo. Tá? Então, 19h05 a gente já está iniciando a aula e a gente fica conectado até as 22 horas, tá? A turma de vocês é a turma de segundas-feiras à noite, né? Então, essa conexão vai das 19 até as 22 horas, tá? Tem outras turmas, né? Às quartas-feiras, manhã e noite, sexta-feira, manhã, né? Mas cada turma tem o seu link próprio, né? Então, não tem problema nenhum. Você só tem acesso a essa turma da segunda-feira, tá? Então, eu coloco isso aqui de exemplo pelo seguinte, né? Às vezes tem alunos, né, que já fizeram outras disciplinas, participaram de outros grupos, né, que foram criados pelos alunos. Embora o grupo no WhatsApp seja muito bom, às vezes pode, né, causar alguma confusão. Às vezes o aluno já foi para o segundo ciclo e compartilha naquele grupo que ele estava antes, né, o link do Classroom, né, que o professor lá do segundo ciclo compartilhou e compartilha nesse grupo, né? Então, nunca acessem, pessoal, link da turma no Google Classroom ou link do Google Meet, né, por link que foi compartilhado no WhatsApp, tá? Ou outros meios. Acessem sempre pelo link que foi enviado para vocês, pelo professor, no e-mail do convite. O link do Google Meet, acessem sempre pelo Classroom. Acessem o Classroom e acessem lá o link do Meet que foi compartilhado pelo professor no Google Classroom, tá? Para participar da aula ao vivo, certo? Nunca em links de terceiros ou em grupos de WhatsApp, tá? Porque às vezes acontece de aparecer aluno perdido, né? De uma outra turma, né? Porque compartilharam um link no grupo do WhatsApp e ele entrou, né? E aí dá uma certa confusão. Então, nunca acessem link de turma, seja Classroom ou da aula ao vivo, né, compartilhado por terceiros. Acessem sempre pelo link compartilhado pelo professor, que foi enviado, né, o convite do Google Classroom por e-mail de vocês, e posteriormente nas aulas, né, para acessar a aula ao vivo, Google do Meet, acessem a turma de vocês do Classroom, que o professor sempre disponibiliza ali, né, o link do Google Meet para a aula ao vivo, certo? Muito bem, gente. Esse foi o nosso contrato pedagógico, tá? Esses slides, né, do nosso contrato pedagógico, eles são disponibilizados para vocês. Inclusive, já vou colocar aqui esses slides aí do contrato pedagógico para vocês. Vai aparecer no mural e vai aparecer na barra atividades, tá? Os slides já aparecem agora, tá? Se quiserem baixar, fazer download, né, visualizar novamente, enfim, fiquem à vontade. O vídeo, né, do contrato pedagógico, que a gente acabou de fazer agora, tá? Eu faço a conversão dele posteriormente, né? Então a gente vai entrar no conteúdo da aula de hoje, né? Enquanto a gente está vendo o conteúdo da aula, está convertendo o vídeo do contrato pedagógico. Quando estiver pronto o vídeo do contrato pedagógico, pode ser ainda hoje ou até amanhã, ele é postado e disponibilizado para vocês também no Google Classroom. Na aba Atividades, vai ter um tópico ali, né? Vídeo do contrato pedagógico, e vai estar disponível para vocês, tá? Pergunto, gente, sobre o contrato pedagógico, processo avaliativo, atividades, trabalho disciplinar, prova final, o formato das aulas, né? Os nossos compromissos aqui, né, das 19 às 22, as atividades do Classroom. Como é que ficou para vocês, gente? Ficaram com alguma dúvida? Gostariam de fazer alguma pergunta antes da gente começar o conteúdo da aula?
A Brenda mandou tudo tranquilo ali no chat, a Maitê também tudo tranquilo, a Franciele mandou um tudo tranquilo. A Márcia mandando pode seguir, legal, Márcia. A Bruna, sem dúvidas por enquanto. Muito bem, legal, gente. Vocês sempre podem participar, né? Mandando aí participações, dúvidas, perguntas, tanto pelo chat, né? Quanto ao vivo, aí, habilitando o microfone de vocês para fazer essa participação, tá? Fiquem à vontade para escolher qual meio, né? Vocês querem participar da nossa aula ao vivo, mas a participação é livre e irrestrita a qualquer momento, tá? Se eu tiver fazendo uma explicação, vocês querem fazer uma pergunta sobre aquele conteúdo ali, pode interromper sem problema nenhum, tá, gente? A qualquer momento, tá? Claro que se vocês interromperem, né, por áudio, né, naquele exato momento a gente vai conseguir responder, sanar a dúvida, a pergunta, tá? Se mandarem pelo chat, às vezes pode demorar um pouquinho, né? Até que eu consiga ver ali que tem uma mensagem no chat, enfim, às vezes pode passar um pouquinho, tá? Então, claro, escolham aí a forma que vocês acharem melhor, né? Para interromper, para poder fazer as perguntas, né? As dúvidas e a participação de vocês, tá? Então vamos dar continuidade. Aí, visto que, né? O pessoal está mandando no chat aí que não tem dúvidas, né? A princípio a respeito aí do nosso contrato